sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar desse livro aqui, Prisioneiros na Cidade Dourada, de Dave e Netta Jackson. Esse é um livro de aventura teens, é uma leitura gostosa, uma leitura para nos impulsionar a ter mais fé e a falar de Jesus para toda a gente, independente das circunstâncias. E este livro vai contar a história do missionário Adoniran Judson e da sua esposa Anne. E essa história vai se passar no país da Birmânia. Lá na Birmânia, eles foram pregar, falar de Jesus, ainda muito jovens, tinha cerca de 20 anos de idade e já foram chamados para a obra missionária e escolheram ir para esse país. Primeiro eles foram para a Índia, mas não deu certo, depois foram para a Birmânia. Lá, uma monarquia, né? Era uma cidade, um país governado por reis e esses missionários estavam lá, pregando a palavra de Deus para um povo de cultura e costumes diferentes. E quais os desafios de evangelizar em outros países? Primeiramente é o idioma, que nós vemos aqui através da leitura desse livro, que o idioma é uma grande barreira, é um desafio para os missionários. É necessário que esses missionários, eles aprendam a língua local, o idioma local, para que assim possa falar de Jesus para as outras pessoas. Os missionários aqui passaram muito tempo aprendendo o idioma para assim evangelizar aquele povo. Outro desafio é a cultura, sim, porque eles eram americanos, então lá na Birmânia era totalmente diferente. O povo lá era obrigado a adorar somente um Deus, somente o Buda, né? Era o budismo lá, a religião mais popular daquele lugar. E também era uma monarquia, então era tudo diferente, os costumes, as leis, a cultura, era tudo diferente, a forma de se vestir, tanto é que uma das adolescentes que o casal adota, eles quando viram a missionária pela primeira vez, logo eles se espantaram com o jeito dela se vestir, porque ela estava com roupas, né, americanas ali, naquele lugar que o povo se vestia totalmente diferente, e aí elas ficavam sem entender como que a missionária usava roupas sem cores, porque lá era um país que se usava muitas cores, roupas muito coloridas, e a missionária ela estava com uma roupa bege, né? Então assim, e marrom, como assim? Totalmente sem cor. Então a cultura influencia muito quando se quer falar de Jesus para outras pessoas. E ainda naquela época lá que eles estavam levando a palavra de Deus ali naquele lugar, houve uma guerra entre a Inglaterra e lá a Birmânia. Os países estavam em guerra. E aí os missionários americanos que falavam inglês, eles foram presos. Então, quantas vezes, por levar a palavra de Deus, os missionários são presos? E às vezes coloca em choque ali a sua fé, como aconteceu com Adoniran. Ele achou que o que ele estava fazendo ali não estava valendo de nada, porque agora ele estava preso, estava cativo, como que ele poderia falar de Jesus? Mas nem assim ele perdeu a oportunidade. Lá na prisão mesmo, ele pregava para as pessoas e muitas pessoas depois falou para ele que conseguiu passar por aquele momento por ouvir as histórias que ele contava sobre Jesus. Então o Evangelho de Jesus nos faz passar pelas dificuldades de uma forma mais leve, assim como mostra nesse livro. E a fé nos faz ver além do que nós não vemos, onde nós não podemos chegar. E ele tinha certeza que um dia ele ia sair dali. Mas se ele morresse, ele estava como um Paulo, né? Viver é um lucro, morrer é um ganho, né? Morrer é ganho, porque você vai para o céu, vai para a glória, vai com Deus. Então, mesmo que em momentos assim ele ficava triste, mas ele lembrava em quem ele cria, no Senhor Jesus, e qual era o propósito dele ali. E ainda podemos pensar, e como ensinar a Bíblia em outro idioma? A Bíblia dos missionários era escrita em inglês, e agora, como passar a palavra de Deus para essas pessoas? É através do que? Do testemunho pessoal, através de falar de Jesus no idioma dessas pessoas, de ensinar versículos da Bíblia. E ainda esse missionário fez algo muito interessante. Ele conseguiu traduzir todo o Novo Testamento para o idioma lá desse povo onde ele estava. E aí, no momento da guerra, ele achou que tinha perdido essa parte da Bíblia, né? Porque o Evangelho de Jesus é que transforma as pessoas. Então ele traduziu todo o Novo Testamento. E aí encontraram, né, o Novo Testamento perdido que ele tinha perdido nesse momento de prisão.
E ainda com um testemunho lindo que alguém leu no idioma dele próprio a palavra de Deus e aceitou Jesus, teve a vida transformada em ler a palavra de Deus. Muitas vezes os missionários fazem isso. Às vezes não traduz o Novo Testamento todo, mas vai traduzir, escrever ali um versículo, uma parte, um capítulo, um livro todo da palavra de Deus, para que as pessoas possam ler também e entender quem era Jesus. Que coisa maravilhosa, né? E aí, mais pra frente na história, o livro conta um resuminho da vida desse missionário. Ele traduziu a Bíblia toda para esse idioma. Foi um trabalho riquíssimo que ele fez. E às vezes nós estamos aqui com a nossa Bíblia em mãos e não temos dificuldade nenhuma para poder parar e ler ou poder meditar na palavra do Senhor, mas a gente não faz. Uma Bíblia no nosso idioma, que não foi necessário quantos exemplares nós temos, né? Quantas versões que nós temos da Bíblia escrita nos nossos idiomas, e muitas vezes a gente não lê a palavra de Deus. E aí o que eu vejo aqui nessa história, que as meninas adolescentes que o casal de missionários adotaram, elas estavam aprendendo a ler para agora ler a palavra de Deus, para ler no seu próprio idioma a palavra do Senhor Jesus, as histórias sobre Jesus. E às vezes a gente tem aqui tudo pra gente, facilidade pra gente ler a Bíblia e a gente não lê. E às vezes a gente se pega dessa falta de amor mesmo, que eu posso dizer pra você que às vezes é falta de amor na palavra de Deus, porque tudo está aí pra você, em diversas versões pra você compreender, e você não faz isso. Então reflita sobre isso, como você tem tratado a palavra de Deus. Você tem lido a Bíblia? Você já leu a Bíblia toda? Porque essas pessoas estavam sedentas e a Bíblia foi escrita ali, foi traduzida para o seu idioma, para elas poderem ler, para poder se achegar à palavra de Deus. E a gente vê a sede dessas pessoas em poder ler a palavra de Deus. Se você chegou até aqui, aproveita, se inscreva no canal, deixa o seu like e assista mais esse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Que o Senhor Jesus abençoe você e sua família. Até o próximo!